Ei! Ei, Polito 12! A da igreja? Priscilita, vamos, Pri. ¿No vai? Habla con tu papá, Priscila. Ahorita para lo... No, usted no, usted es grande, Pri. ¿Por qué yo no? Usted es una vieja. ¿Y cómo estos dos jóvenes se van a la iglesia? Ah, usted es para la noche, Pri. Y ellos también se van a la iglesia. Então vamos ahorita. Estoy lavando mi ropa. Ya, então vete a trabajar, Pri. Decida. A la noche. Me piensan, ya no yo me olvido. Oh, pobrecita. Uma boa paliza. Pastor, esta é uma forma também de convidar o pessoal para ir para a igreja? É assim que convida esses aqui. Se não for assim, não vai. Pelo muro. Pelo muro, pela brechinha aqui, ó. Dá uma olhada na brecha, tá todo mundo lá, ó. Dá uma mirada na câmera. O trabalho aqui com as crianças é algo muito maravilhoso. Realmente é cansativo, tem gastos financeiros, gastos de tempo, dedicação total, mas são mais de 70 crianças no normal, nos domingos pela manhã. E tem sido algo gratificante, porque quando eu estou na rua, eu ganho abraços diários deles. É algo muito confortante poder sair por aí e eles gritarem pastor, irmão. Isso para mim é gratificante. A maioria dessas crianças são filhos de pais separados, uma boa parte vive com os avós. E são crianças que muitas delas foram abusadas sexualmente, mais de 60% já experimentaram bebida alcoólica antes dos 10 anos de idade, experimentaram sexo antes dos 10 anos de idade. É algo bem complicado, porém, para nós é gratificante saber que essas crianças estão sendo mudadas. Há 6 anos realizamos esse trabalho com as crianças e já temos visto mudança na vida de muitas delas. E através delas, os pais têm vindo para a igreja. Já temos um grupo de pessoas adultas, mais de 40 pessoas, que vieram através dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. Isso é algo gratificante, ver o fruto desse trabalho, que tem sido difícil, tem sido cansativo, mas tem sido assim algo excelente. E o mais interessante, como eu escutei pela manhã hoje, uma criancinha, uma menina, você chegou perto de mim e disse: pastor, o meu pai não pode vir porque está preso e a minha mãe não pode vir porque está trabalhando, mas eu vou vir. Então isso é interessante, ver que mesmo que o pai está preso, a mãe está ocupada, mas ela tem desejo de vir à casa do Senhor. E temos crianças que já estão há 6 anos conosco, essas têm uma transformação muito maior. Aquelas que estão recém, ainda falam palavrão, ainda são muito arteiros, mas temos que ter a paciência, porque sabemos que essas crianças é o de hoje e é o futuro da igreja amanhã. Apoyan al pastor Ilano Obispo en la área de música, en la área de lo que es alabanza, canto con los jóvenes.
es muy necesario acá porque los jóvenes en la iglesia necesitamos de buenos adoradores. El mayor desafío fue en esto, ver la necesidad de acá en la iglesia de los jóvenes que necesitan alabar a Dios con la música, y pues la mayor necesidad es hacerlo, ¿no? Porque hay muchas iglesias que ya tienen bastante y acá nosotros necesitamos. Fue mi desafío enseñar a los niños. A nossa líder chama-se Abigail, ela tem apenas 13 anos, é uma criança na verdade, mas já tem feito um excelente trabalho. Temos ajudado ela a desenvolver esse trabalho, porém é muito difícil porque ela é praticamente da idade dos demais. E as pessoas que ajudam ela, temos a Marbédia, temos a Cláudia, temos o Moisés, que também são da mesma idade, de entre 9 e 14 anos, que são os ajudantes dela. E tem também duas irmãs, que é a irmã Astéria e a irmã Mari, que ajuda na alimentação também para preparar. Mas é um desafio muito grande para ela como adolescente, como pré-adolescente. Necesitamos su apoyo y que nos vengan a visitar. Dios los bendiga. Queremos convidar você para nos ajudar nesse trabalho, seja orando financeiramente e principalmente vindo, doando tuas férias, doando uma semana, doando 3 dias, vindo fazer um seminário com eles para ensinar como trabalhar, vim para aprender a trabalhar com criança, porque o desafio é muito grande. A Igreja de Pucallpa iniciou no dia 8 de novembro de 2011, quando chegamos da cidade de Ica, deserto do Peru. Éramos 6 missionários e chegamos ali, começamos a obra, e depois de um certo período começaram a retornar os missionários e eu acabei ficando sozinho, mas em vários períodos vieram outros missionários também que ajudaram. Lembro-me do primeiro culto, eram 2 pequenas crianças, uma de 7 anos e uma de 5 anos, que estavam brincando na rua de esconde-esconde e entraram na casa onde estávamos fazendo culto. E dali apresentamos eles como visitantes e animamos que no próximo culto eles trouxessem outras pessoas. E começaram a trazer alguns adolescentes e daí deu início à igreja. E foi passando o tempo, com 3 meses que estávamos fazendo culto naquela pequena casa, que era a sala, cozinha da nossa casa, e ao mesmo tempo funcionava como quarto e funcionava como templo. Aí, Deus nos abençoou com um terreno no 3º mês que estávamos ali e compramos esse terreno na época, no final de 2011 mesmo, e Deus nos abençoou. Começamos a cavar os buracos para a construção do templo. E era 1 quilômetro distante da onde havíamos começado a igreja, os cultos. E assim que cavamos os buracos das sapatas, do alicerce todo, Deus então abriu a porta. Eu costumo dizer que no período mais difícil da vida do missionário, porque os meses de dezembro até março é um mês muito difícil de receber ajuda. Mas foi no mês de janeiro que Deus levantou o irmão Orlando, irmã Domilza, que foram os principais investidores desta obra na cidade de Pucallpa. E foi algo maravilhoso, porque nós demos início e em menos de 2 meses já tínhamos o templo levantado, já tínhamos também o templo coberto e estávamos agora trabalhando para o acabamento. Foi algo maravilhoso e a obra começou a crescer, Deus começou a salvar novas pessoas.
Na região de Pucallpa, principalmente, o assunto, quando é pedofilia, é um assunto muito forte. E semanalmente eu escuto casos de crianças, pré-adolescentes, adolescentes que foram abusados sexualmente. E nós não podemos denunciar. Primeiro, sou estrangeiro. Segundo, como pastor, causaria um grande problema para a igreja e não seria possível, porque a maioria dos casos de pedofilia dentro da família, então seria uma revolta muito grande. Nós fazemos o que? Aconselhamos, oramos e tentamos cuidar dessas crianças, desses pré-adolescentes, com amor e tratá-los de uma maneira muito especial. Porém, infelizmente, segundo estatísticas, de cada 10 crianças, pelo menos 6 foram abusadas sexualmente. Isso é na região de Pucallpa, toda a região da selva. Essa questão de pedofilia é algo grave, muito grave mesmo. Então, isso é algo muito triste, saber que as nossas crianças não podem viver aquela fase de criança, aquela fase inocente da vida. E eu cheguei a presenciar cenas de sexo oral de crianças entre 4 e 5 anos. E cheguei a presenciar isso, é algo muito complicado. Mas por que isso? Porque a maioria das casas na cidade de Pucallpa não tem quartos individuais para casais, enfim. São geralmente a sala, e na sala coloca camas, e às vezes quando tem uma cortina, um lençol, coloca para dividir. E na maioria das vezes não existe. Então a questão sexual é muito forte ali, e isso faz com que as crianças se despertam muito cedo, e também com que alguns adolescentes ou até jovens adultos se despertam. No último culto agora que tivemos no sábado, logo em seguida eu fui tratar de um caso desse de pedofilia, de um jovem que havia abusado de uma criança de 10 anos e está com suspeita de gravidez. Então é algo muito triste, porque são crianças que não conheceram o verdadeiro amor, não conheceram aquela fase de infância. Eu me lembro que o primeiro dia que eu fiquei com muita raiva das crianças foi um dia que eu tinha terminado o piso da igreja, 17 metros de comprimento por 7,5 de largura, e quando terminei fui tomar um café em casa, e quando volto aquele piso estava todo remexido, todo bagunçado, cheio de pé. Me deu vontade de amaldiçoar, de xingar, de falar um monte de coisa, mas eu disse: eu não posso fazer isso, eu vou abençoar essas crianças. E muitas delas estão na igreja até hoje, 6 anos depois. E outras ficaram 2, 3 anos, foram para outros bairros, outras cidades, mas quando elas me veem, me tratam muito bem. Então, o interessante é que muitas delas estão sendo transformadas. Hoje nós trabalhamos em média semanalmente com 70 crianças, e tem mês que a gente faz um especial com elas e alcançamos até 120 crianças. E a nossa igreja, para a glória de Deus, o resultado da vida dos adultos, dos jovens que estão na igreja, é o resultado de todos eles. São mais ou menos umas 40 pessoas, entre jovens e adultos. O resultado foi que eles vieram através das crianças, e isso é o que é mais importante para nós, ver que a nação está sendo transformada através do trabalho infantil. É um trabalho muito carente, necessita de ajuda, de apoio financeiro, de oração, e necessitamos de mão de obra. Não é o meu chamado trabalhar com criança, não tenho dom para isso, não tenho chamado para isso, não sei muito bem trabalhar com criança, apesar de amá-las, mas me esforço cada dia, e Deus tem nos abençoado com algumas pessoas que têm nos ajudado também nesse trabalho. E no comecinho de 2012, eu escutei o primeiro clamor das nações, eu estando em Pucallpa.
que foi o clamor do Haiti, quando um missionário do Haiti, ele pediu que ajudássemos ele com alguma coisa, porque o Haiti nessa época tinha acontecido ali terremoto, tsunami, um desastre terrível. E eu comecei a pensar em ajudar como, se nós nem temos um templo, nós não temos pessoas. E passou-se os dias, uma jovem de Angola me mandou uma mensagem e disse: Deus me manda falar para você que Ele te colocou no deserto com uma torneira, e essa torneira tem que passar água por ela sempre, ainda que seja pouca, e as nações vão clamar a você e nunca diga não. Eu não entendi muito bem, porque nós éramos ali tão no início de tudo, a igreja tinha iniciado fazia 2 meses e não tínhamos terreno, não tínhamos nada. E eu fiz um propósito com Deus de abençoar o Haiti com uma pequena ajuda, consegui enviar aquela ajuda ao Haiti e era $50. E o irmão me manda fotos e me manda dizer que aqueles $50 ele havia compartilhado com a República Dominicana também. E eu me alegrei muito saber que eu enviei tão pouco e ele compartilhou com outro grupo. Dias depois veio um clamor da Índia, um missionário dizendo: nos ajude aqui na Índia, enviando pelo menos uma bicicleta. E fiz o propósito de enviar uma bicicleta para a Índia. Nesse tempo eu estava trabalhando, Deus me abençoou com um trabalho na construção civil, e foi um trabalho assim que eu usei mais o dinheiro para fazer a obra do que para mim mesmo. Depois disso mandei uma oferta a Portugal também, mandei oferta à Venezuela. Em 2 anos, nos 2 últimos anos, enviamos 21 bicicletas para a Índia e milhares de pessoas foram batizadas, templos foram levantados. No Haiti, ajudamos a construir templo na República Dominicana, e foi assim algo maravilhoso, porque nós somos uma igreja que a maioria são crianças, a renda é muito pouca, e o propósito da igreja em Pucallpa, o nome é Adoração e Missão. Porque o propósito está lá em João 4, que Deus busca verdadeiros adoradores. E aquela mulher samaritana, ela se tornou tão verdadeira adoradora, que em seguida ela foi fazer missão. Então nosso propósito é adorar a Deus e fazer missão, seja onde for. E a renda da igreja toda é investida em missões, e mais aquilo que Deus tem me abençoado através de amigos, de familiares. Por exemplo, a minha mãe, que é uma pessoa aposentada, ganha muito pouco, tem os compromissos dela, mas todos os meses ela tem o prazer de me mandar uma oferta para mim, e outras pessoas, amigos também. Então eu tenho feito com que esse dinheiro se transforme em obra missionária em outras nações. Estou divorciado já há quase 1 ano e tem sido muito difícil, porque primeiro que você perde 90% daqueles que diziam ser teus amigos. Isso entre pastores, irmãos, membros, enfim. E eu continuei fazendo a obra de Deus, e para muitos eu deveria ter que parar de fazer a obra de Deus. Tive amigos que disseram para mim: você agora é fracassado e você não pode mais fazer nada para Deus. Só que eu sei da ordem que tenho para fazer a obra do Senhor, eu sei daquele que me enviou, eu conheço Ele, Deus Todo-Poderoso, e eu preciso seguir. E para a igreja local é muito difícil para eles ter um pastor divorciado, porque temos muitos casos de divórcio na região onde trabalho, e temos muito caso também de problemas familiares. Então, como eu vou solucionar ou ajudá-los a fazer essa situação? Outra situação que encontro na questão do divórcio
é que a igreja onde eu estou, ela não aceita o segundo, o terceiro ou quarto casamento. Ou seja, eu tenho 41 anos e sou condenado pela minha própria igreja, pela minha própria denominação, pelo o povo qual eu estou dando a vida por eles há 6 anos, de viver solteiro para sempre. Então é muito difícil. E já estou 2 anos separados, dentro desses 2 anos eu estou 1 ano divorciado. E não posso namorar, não posso casar novamente. E tem que continuar até que ou eu morra ou ela morra. Então é assim que funciona aqui na região do Peru. Eu não sou a favor do divórcio baseado na Bíblia. A Bíblia diz que quando Deus uniu, que não separe o homem. Claro que muitos casamentos não foi Deus que uniu. Eu já celebrei 969 casamentos e ajudei 3 casais a divorciar. Eu sou contra o divórcio, mas existem limites na situação conjugal. Um desses casais que aconselhei que divorciasse, eles estavam em extremas brigas e era no interior do Amazonas e a qualquer momento poderia se matar com facão, com armas, e eles separaram e ficaram, depois viveram vidas abençoadas por Deus. A pergunta que as pessoas falam, para mim sempre pergunta é: quando é que o senhor vai recomeçar a sua vida? Quando é que o senhor vai casar novamente? Eu penso sim, não vou dizer que eu não penso em casar novamente, e na verdade já estou 2 anos já separado e até agora eu estou aí porque a situação é: se eu caso, eu preciso deixar de fazer a obra de Deus na região que eu estou fazendo. Eu sempre pensei que o casamento fosse para sempre, sempre preguei isso, mas depois que aconteceu comigo o divórcio, me parece que eu entrei num mundo onde existia já muitas pessoas divorciadas. E depois de mim, muitos outros divorciaram também. Tenho diversos amigos pastores que são excelentes pastores, pastoras também, amigas missionárias, e que hoje também estão vivendo a mesma situação. Então, o meu pensamento é que o que mudou na questão família é que existem muitas pessoas vivendo uma vida de aparência, vivendo uma vida entre 4 paredes, a briga e tal, mas fora dela, para a TV, para o Facebook, enfim, para a mídia, vive uma aparência que amam, que é um amor muito lindo. E a grande verdade é que quem é casado sabe da luta que se passa, e eu vou continuar pregando o casamento, vou continuar pregando família, e aquelas pessoas que precisam ser divorciada, eu vou poder aconselhar baseado na situação que eu vivi e que estou vivendo. O maior desafio da igreja em Pucallpa é a falta de obreiros, a falta de pessoas para trabalhar. Hoje precisamos de alguém, isso estamos dizendo para a nossa igreja local, precisamos de um casal, de preferência que fosse família, porque existe casal, marido e mulher, existe família, marido, mulher e filhos. Então precisamos de uma família para pastorear a igreja em Pucallpa. Precisamos de um pastor ou um casal de pastores de jovens, líderes, não precisa ser pastor em si, titulado. E precisamos de alguém para cuidar das crianças, para dar a vida por elas, porque são mais de 70 crianças semanalmente, mas cuidamos uma só vez por semana. Precisamos de alguém que seja aquela pessoa, ainda que sem título, mas que ame essas crianças e que 3, 4 vezes na semana venha levar o evangelho para elas. É porque eu vejo que não existe desculpa para fazer missão. Não existe desculpa. Muitos inventam desculpa.
E a questão que a necessidade é não só na igreja local, onde estou pastoreando há 6 anos, senão que a nível de Pucallpa, a nível geral. Existem bairros com 3.000 famílias que não tem uma igreja. Existem cidades, vilarejos, que às vezes tem lá uma igreja e a necessidade é muito grande. Outra grande necessidade é a necessidade do ensino teológico, é a necessidade da preparação do povo, porque o povo que receber a Cristo receber através de americanos há 30, 40 anos, e eles não tiveram pastores, não tiveram os ensinadores, foram pessoas que ganharam eles e voltaram e foram embora para os seus países de origem, e eles ficaram perdidos e começaram a fazer a obra de Deus sem nenhum conhecimento. Estamos aqui atravessando o rio, voltando outra vez para a cidade de Pucallpa. É uma aventura muito grande aqui, estar nessa selva peruana, é uma benção. Olha aí, essas crianças brincando aí no rio. Estamos aqui caminhando sobre esta ponte. Eu não sei se vou cair, se vou continuar, porém vou tentar ir até o máximo onde eu posso ir por essas pontes e depois de lá tentar uma canoa com alguém aqui da região, da comunidade da Olhada. Aqui está, eu estou na canoa, tão difícil situação. O meu condutor é um menino de 5 anos, 6 anos de idade e a situação está brava, eu estou com medo. Só espero que eu não venha cair aqui nessa canoa, porque o meu motorista é um pequeno à frente e outro atrás. Ellos no tenían vergüenza de mi persona. Ellos no tenían vergüenza cuando yo andaba borracha. Ellos me abrazaban. El pastor Joaquín, la pastorita, ellos me abrazaban. Años atrás, estoy hablando de más de 10, 15 años atrás, yo vendía droga. Sí, yo vendía droga. Yo vendía y trabajábamos ese producto, vendía. Mis hermanos en el Brasil, que la obra misionera no es decir que yo quiero ser misión, no, es no sentir, porque tu emoción te va a llevar a ser un misionero que mañana más tarde te va a retratarte y va a caer en error. Él cambia también, él me tomaba bastante, ¿no? Bastante tomaba. Pero ahora ya cambiado, ya no es así. Él también está queriendo seguir pues el evangelio. O início da igreja em Pucallpa se deu quando saí de Ica com um grupo de mais 3 missionários. Perdão. Lá vem o sol estragar tudo, que vai dar sombra nos olhos. Olha só. Necesitamos su apoyo y que nos vengan a visitar. Tranquilo. Valendo. A chegada da irmã Astéria na igreja foi algo muito interessante, porque ela Peraí, veio... se eu olhar, Não, mexer. evita, não pode cair o mundo aqui. Tá, outra vez.
Gracias.